Boa tarde, pessoal. Boa tarde, quase noite. Como é que vocês estão? Tudo certo? Como é que foi esse domingo bem caloroso? Passaram muito calor em casa ou estava no conforto do ar-condicionado, do ventilador? Como é que estava? Tudo certo? Bom, pessoal, dia 11 de dezembro a gente já está finaleiro do ano. Não sei como é que vocês estão se sentindo, se estão cansados, se estão motivados, esperando pelas férias aí. Eu, pelo menos, é mais uma semaninha, depois, só ano que vem. Né? Então, eu não sei como é que vocês estão, se vocês estão nesse pique, se vocês já pararam, como é que está o trabalho, como é que estão as programações, se vocês vão viajar, vão ficar por aqui. Mas, esse mês de dezembro, ele é um mês muito especial para todos nós. A exemplo do que falamos semana passada, esse mês é o mês onde que nós comemoramos e nós celebramos o aniversário de Jesus Cristo. É um aniversário de mais de 2000 anos, né? Mas nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, porque isso tem uma grande importância para todos nós. Sem dúvida, é algo que marca as nossas vidas e, até mesmo como nós vimos semana passada, é algo que marca a história. Até mesmo quando a gente vai medir o tempo, vai medir os anos, a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo. É uma vinda muito importante. E semana passada, o Adelar comentou aqui sobre o contexto do Natal, sobre a preparação para a vinda de Jesus Cristo, né, para a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. A gente ouviu acerca da história de Zacarias e Isabel, né, que esperavam algo grandioso e realmente aconteceu um milagre naquela família. A Bíblia nos conta justamente que Zacarias e Isabel, eles estavam em idade avançada, né, eles já eram mais velhos, porém eles não tinham filhos. E era isso que realmente eles ansiavam. E eles oraram durante a vida toda na expectativa que o Senhor ouvisse as suas orações e concedesse um filho, né? um herdeiro para aquela família. Né? Essa era a oração justamente de Zacarias e Isabel. Eles esperavam um descendente. Né? E a gente viu então, naquele primeiro capítulo de Lucas, onde que Deus então fala para Zacarias, fala para Isabel, que eles teriam um filho mesmo na idade avançada, que Deus tinha ouvido as orações deles. Isso é muito bacana porque, aliado a esse testemunho que nós vemos na Bíblia, nós tivemos um testemunho aqui. E isso ganha proporções ainda maiores na nossa vida, porque a gente vê que o mesmo Deus que atuava lá 2000 anos atrás, é o mesmo Deus que atua nas nossas vidas ainda hoje. Similar a isso, nesse anseio de Zacarias e Isabel, por ter um filho, a Bíblia também nos diz que o povo de Israel, os judeus, eles estavam aguardando ansiosamente um descendente. Estavam aguardando uma pessoa, uma visita ilustre, né? Enquanto Zacarias e Isabel, eles oraram durante a vida toda. Os judeus, o povo de Israel, o povo de Deus, orava e ansiava, esperava por várias e várias gerações. Então a gente vê que essa história não é simplesmente sobre Zacarias e Isabel, mas é uma história muito mais ampla. A gente vê a espera de Zacarias e Isabel e a gente vê o povo judeu esperando por um descendente, por o descendente de Davi, o Messias esperado. Isso é algo que aconteceu desde o início da humanidade. Não é algo recente, algo com um tempo curto, mas é algo que perdurou por várias e várias gerações desde o início da humanidade. Mas antes da gente ler a respeito dessa espera que o povo judeu tinha, antes da gente ler a respeito dessa história que a Bíblia nos conta amplamente em várias partes, eu gostaria que cada um de nós aqui baixasse sua cabeça e orasse a Deus para que Ele nos desse entendimento justamente para entendermos e compreendermos a palavra dEle. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de te louvarmos como o teu corpo unido, Deus. Obrigado pelo privilégio de a gente poder aqui e cantar com a nossa voz, com todo o nosso coração, que o Senhor ainda vive. Que o Senhor veio à terra, que o Senhor habitou no meio de nós. Como nós somos gratos, Pai, que maravilha é poder celebrar isso. Que o Senhor nasceu, que o Senhor viveu no meio de nós. Pai, que a Tua palavra fale os nossos corações essa noite, Deus, que possamos crescer em sabedoria, que possamos crescer em humildade, mansidão, que possamos ser mais parecidos contigo, Pai. Nos ensina através da Tua palavra, Pai. Me usa mesmo sendo alguém medíocre, Pai. Me usa para transmitir a Tua palavra e a Tua palavra somente. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém.
Bom, gente, para começar essa história, como eu falei, Israel esperava pelo Messias, pelo libertador, pelo descendente de Davi que viria libertar o seu povo. Quando a gente vê a história de Jesus e no decorrer de todos os evangelhos, a gente vê exatamente o povo esperando por isso. O Messias, aquele que iria libertar o seu povo. E essa espera não é algo que aconteceu no cativeiro babilônico. Não foi quando a nação de Israel foi tomada por escrava pela Babilônia. Muito menos quando o império foi dividido em dois, Israel e Judá. É algo muito, mas muito, muito mais antigo. Essa espera pelo Messias é algo que começa ainda no Jardim do Éden. E é pensando nisso que eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Gênesis 3, para a gente exatamente dar uma olhada nessa promessa que Deus faz a Adão e Eva e consequentemente ao povo judeu e a todos nós. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 15. Quem não tem Bíblia vai passar aqui no telão. Então vamos lá. Gênesis 3, do 6 ao 15. Isso aqui é algo que aconteceu logo depois eles terem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. E agora, exatamente o texto-chave para isso, Deus diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a gente tem uma profecia, o que a gente conhece como proto-evangelho, como se fosse um resumo do evangelho, dizendo que a serpente ela iria morder o calcanhar do descendente de Eva, porém esse descendente iria pisar a cabeça da serpente. E é isso que a gente vê na história de Jesus, onde que Jesus morre, porém ele vence a serpente. Junto a essa profecia, essa promessa que viria alguém, que viria um descendente de Eva, a gente vê outras profecias se cumprindo ao longo da história, sendo escritas no longo do Antigo Testamento. Então, eu convido vocês a abrir em Isaías 9, versículos 6 e 7, que também vai dizer algo a respeito da vinda desse Messias, desse tão aguardado Salvador e Libertador. Isaías 9, versículos 6 e 7. Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então a gente vê aqui tanto Moisés escrevendo sobre algo que aconteceu lá no Éden, e Isaías, muito tempo depois, escrevendo algo que iria acontecer. Iria vir um descendente de Davi. Agora não simplesmente um descendente de Eva, mas um descendente de Davi, da linhagem real. Esse descendente então iria herdar o trono, iria manter esse trono com justiça e retidão. Porém, as profecias não param por aí. Se a gente der mais uma avançada, a gente vai chegar então no profeta Miqueias. Miqueias 5, capítulo 5, versículo 2 até o 5. Se você está com dificuldade de achar Miqueias, é logo depois de Jonas.
Miqueias 5, dos versículos 2 até o 5. E diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, te virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. E ele será a sua paz. Bom, gente, nós vimos aqui várias profecias, várias palavras dizendo: vai vir alguém, vai vir um libertador, vai vir um descendente de Davi, um descendente de Eva. E esse descendente ele vai nascer em Belém. Por mais que Belém seja uma cidade pequena, ele vai nascer lá. E ele vai governar o seu povo. Ele vai triunfar sobre Israel na força e na majestade do Senhor. É isso que essas profecias dizem. E isso é algo simplesmente dito antes de Jesus. É bem importante a gente deixar frisado isso, porque quando a gente vê o relato de Gênesis, Moisés está escrevendo 1.300 anos antes de Jesus. Quando a gente está vendo Isaías, Miqueias, a gente está pegando um tempo 700 anos antes, aproximadamente, antes de Jesus. Não é algo simplesmente que ele está esperando que vai acontecer na semana que vem. É algo muito tempo distante. Eles estão dizendo: vai vir alguém. Deus prometeu, Deus nos mostrou que virá alguém. E aí, diante dessas profecias e de tantas outras que falam sobre o Messias esperado, nós nos deparamos com o cumprimento dessas profecias. Aquilo que nós estudamos semana passada, que o Adelar trouxe aqui, foi justamente o momento onde todas essas profecias, desde Gênesis até o final do Antigo Testamento, elas se cumprem em Jesus Cristo, na vinda do Messias. Então, a gente só leu aqui alguns textos que nos apontam para aquilo que iria acontecer. Lá no passado, estava apontando para um passado mais presente, né? Um passado mais próximo da gente. E aí, agora, eu convido vocês para a gente continuar lendo aquele texto que a gente leu na semana passada. Lucas, capítulo 2, os versículos 1 e 7, onde que aí sim a gente vai ver a vinda desse tão esperado e aguardado Messias. Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Então vamos ler. Esse texto aqui é logo depois da história de Zacarias e Isabel, do nascimento de João Batista, que a gente ouviu na semana passada. Então, ele já vai começar dizendo, naqueles dias, né, exatamente naquele momento onde que Isabel estava grávida e Maria também estava grávida. Então, ele vai entrar exatamente neste ponto da história. Dizendo, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse texto aqui, ele é um texto curto, mas eu creio que ele traz grandes lições para a gente. Porque a gente vê aqui um cuidado, algo muito além daquilo que a gente pode imaginar. E a primeira coisa que a gente se depara, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente lê um texto desse é que Deus conduz todas as coisas conforme o propósito da sua boa, perfeita e agradável vontade. Por que eu digo isso? Porque a gente leu anteriormente em Miqueias que ele estava dizendo assim, olha, o Messias, o descendente de Davi vai nascer em Belém, na cidade do próprio Davi. E aí quando a gente olha para esse texto, a gente vê César Augusto, o imperador romano, então fazendo um recenseamento e por causa disso, José e Maria precisam ir para Belém para fazer parte desse censo. Né? A gente está nessa época aí de censo hoje, né? O IBGE passa nas nossas casas, bate na porta. Naquela época era o inverso, as pessoas tinham que ir até um lugar para fazer esse recenseamento.
E é justamente isso que acontece. Vejam como a palavra de Deus ela se cumpre no tempo oportuno. Não havia motivos para que José e Maria fossem ter o filho em Belém. Motivos nenhum. Não tinha a melhor maternidade da época em Belém. Era uma cidade pequena. Muito menos as melhores parteiras do Império Romano estavam na cidade de Belém. Eles não estavam indo lá porque eles queriam, mas porque era uma necessidade. E percebam como é o agir de Deus. O governo dele está acima de qualquer governo, de qualquer autoridade humana. Deus usa um imperador romano, alguém ímpio, que governa todo aquele povo, para conduzir a sua obra, o seu bom propósito, para que as coisas aconteçam segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Veja, a gente pode ver o exemplo tanto aqui de César Augusto, como também no Antigo Testamento. Quando a gente olha para Nabucodonosor, quando a gente olha para o rei Ciro, a gente vê exatamente isso. Deus usando reis ímpios para conduzir o curso da história conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. E aí, quando a gente olha para isso, poxa, tantas profecias no Antigo Testamento falavam que deveria vir o herdeiro do trono de Davi. Ele deveria nascer em Belém. E Deus faz com que essas coisas aconteçam. Nada impede, não é um imperador que impede a vontade de Deus. Ele faz acontecer. Independente se tiver um imperador, se tiver um presidente que a gente não gosta, Deus vai cumprir o seu plano. E Ele vai usar essas pessoas. Ele vai usar. Exatamente como Ele usou aqui César Augusto. O Deus que prometeu para Adão e Eva, que falou para Isaías e Miqueias, é o Senhor Todo-Poderoso. Nada pode impedir a sua mão. Ele é fiel e justo para cumprir as suas próprias promessas. Ele governa todo o universo e não há nada que possa impedir a sua vontade. Em outras palavras, se Deus prometeu, vai acontecer. Simples assim. Se Deus prometeu, o Todo-Poderoso disse que vai acontecer, vai acontecer. E essa é uma certeza que nós podemos ter porque em várias profecias do Antigo Testamento, elas vão sendo cumpridas ao longo da história. Algumas ainda não foram. Mas se a gente olha para aquelas que já foram cumpridas, a gente tem certeza que aquelas que ainda não foram, certamente serão. Então essa é a grande lição, a primeira lição que a gente tira de um texto desse, que Deus usa tudo e todos para cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade. E aí, uma coisa muito interessante que acontece e que é dito aqui no versículo 6 e na metade do versículo 7, ele diz assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Chegou o tempo da promessa se cumprir. Chegou o tempo, o Messias nasceu. Jesus Cristo veio ao mundo, Ele nasceu. Louvado seja Deus por tudo isso, porque Ele veio. Ele veio. Quando a gente vê algumas pessoas que se deparam com Jesus no templo, a gente vê pessoas dizendo assim: pode me levar, Deus, eu já vi meu Salvador. Pode me levar. Quando a gente vê Isabel, ela se encontra com Maria, ela diz assim: está ali o Messias de Deus. Olha a alegria que ela tem por ver uma criança que nem nasceu. Ela sabia que chegou o tempo da promessa de Deus se cumprir. Em toda a sua soberania e majestade, foi da vontade de Deus que Jesus se esvaziasse a si mesmo, se acomodando a uma forma humana, vindo a ser servo humilde e habitar aqui no meio de nós. Foi da vontade de Deus se esvaziar de toda a sua glória para habitar aqui no meio de nós, como um de nós. E aí, para ver um pouco mais sobre isso, a gente pode até dar uma olhada em Filipenses 2, onde o apóstolo Paulo vai dizer exatamente a mesma coisa, que Deus habitou no meio de nós. Jesus Cristo, Deus homem, habitou no meio de nós. Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 11. Paulo vai dizer assim: se por estar em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí vem aqui a imagem de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Deus, mas Ele se fez homem. Ele habitou no meio de nós. Ele se esvaziou da glória eterna e se tornou um como nós, seres completamente vazios. Completamente vazios. E Ele se tornou o servo dos servos. Aqui Paulo ele diz que a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo. E muitas vezes a gente pensa, poxa, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo para ser como Jesus. Mas não, a gente nunca vai conseguir se esvaziar porque a gente já é vazio. A gente não tem nada para dar para Deus. Absolutamente nada. Nós somos vazios, mas Jesus esvaziou-se da glória de Deus para habitar no meio de nós e ser servo. E aí, a nossa atitude agora sim tem que ser a mesma de Cristo, que Ele humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo dos servos. Veja que a glória de Cristo foi medida pelo nível do seu esvaziamento. Ele era Deus, mas Ele habitou no meio de nós, como um homem comum, como um bebê. Muitas vezes a gente fala que o primeiro milagre de Jesus foi ter transformado água em vinho. E na ordem cronológica é exatamente isso. Porém, o primeiro milagre de Jesus não é esse. O primeiro milagre de Jesus foi ter nascido. Esse é o primeiro milagre de Jesus. Por que eu digo isso? Eu posso afirmar para vocês que beber água faz bem. Posso, né? Aliás, até onde eu sei, o recomendado é que a gente beba 2 litros de água por dia. Porém, isso não é muito bom se você tomar 2 litros de água em 1 minuto. A exemplo do que aconteceu na gincana com os jovens. Eles tiveram que tomar 2 litros de água em 1 minuto. Teve gente que tomou. Porém, se a gente tomar 2 litros de água, que era para tomar no decorrer de 24 horas, e a gente tomar em 1 minuto, vai ser difícil a gente segurar. A gente vai querer mandar para fora de novo. Por que eu digo que esse é o primeiro milagre de Jesus? Porque a gente pode falar de beber 2 litros de água em 1 minuto. Mas agora imagina na cabeça de vocês, a gente tomar um oceano inteiro. Imagina assim, eu vou chegar lá, vou ali em Cidreira, vou tomar todo o oceano de água. É possível? Dá para tomar toda essa água? Não dá. Não cabe. Embora eu esteja um pouquinho mais gordo, não cabe toda a água aqui dentro. Não vai caber em mim, não vai caber em você, não vai caber em ninguém. Não tem espaço suficiente para acomodar todo esse nível de água dentro de um corpo humano. Porém, o milagre de Jesus está em acomodar aquele que é maior, que é infinitamente superior a todo o oceano e colocar dentro da vida de um homem. Esse é o primeiro milagre de Jesus. Aquele que é soberano sobre todas as coisas, que criou os céus e a terra, que criou o universo inteiro, está agora dentro de um homem. É um homem. Esse é o primeiro milagre de Jesus. Ele habitou no meio de nós. Ele se acomodou na forma humana. O Criador veio ser criatura. Esse é o primeiro milagre. A promessa, ela se cumpriu. O Cordeiro de Deus nasceu. Jesus se acomodou à forma humana, se acomodou à sua criação. Jesus não é simplesmente uma ideia, não é algo que nós pensamos, uma ideologia. Jesus é uma pessoa. Ele andou presencialmente no meio de nós, em carne e osso. Ele não é um espírito, alguma coisa que a gente sonha simplesmente. Ele é uma pessoa. Ele habitou no meio de nós. Ele era o verbo que se fez carne e habitou aqui. Exemplo daquilo que o Adelar também leu semana passada. Em João 1:14, nós vemos exatamente o relato de que Jesus esteve presencialmente no meio de nós. E isso é extremamente importante. Ele diz assim em João 1:14, aquele que é a palavra, aquele que é Deus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Não é maravilhoso saber que Deus esteve presente aqui? Ele sofreu como a gente sofre. Ele foi tentado como a gente é tentado. Ele venceu todas essas coisas. Não é maravilhoso ter a esperança que Jesus veio aqui? Essa é a nossa esperança. Jesus caminhou os mesmos passos que nós caminhamos, porém sem pecado. E a gente segue esse texto, o texto base, que é Lucas 2,
E a gente vê mais uma coisa muito importante. Em Lucas 2, o finalzinho do versículo 7, ele diz assim que assim que ele nasceu, que Maria deu luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A gente leu nas profecias antes que Jesus era um descendente de Davi. E muitas vezes, quando Jesus já está caminhando e ensinando e fazendo milagres, muitas pessoas chamam filho de Davi, porque ele é o herdeiro do trono. É aquilo que se espera. Porém, o Filho do Altíssimo, o unigênito do Pai, aquele que seria o filho de Davi, não tem espaço nem mesmo na própria cidade de Davi. Naquilo que era seu, ele não teve espaço. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não tinha onde nascer. Veja como que é assim, a gente se depara com uma imagem dessa e fala, meu Deus, Jesus não tem onde nascer. Se coloca nessa cena, né? Imagina esse casal numa cidade que não é a sua de origem. Eles moram em Nazaré e eles foram para Belém. E com uma mulher grávida, Maria está prestes a dar luz. E eles não têm nem onde dormir. Eles não têm onde botar a cabeça. É uma situação difícil, não é? Agora tu imagina que naquela época o pessoal casava meio cedo. Não casava com 25, 30 anos. Eles casavam com 15, principalmente mulheres. Agora tu imagina o que se passa na cabeça de jovens assim, que não tem onde dormir. Uma mulher grávida prestes a dar à luz, não tem onde ficar. Imagina o que se passa na cabeça. Vamos dormir na rua. E se o bebê nascer, vai nascer na rua. É então que a solução aparece em face a todo esse desespero e toda essa humilhação. Uma manjedoura, um presépio, como a gente conhece. Um presépio é justamente o lugar onde que os animais comem e dormem. Normalmente a gente tem aquela imagem lúdica, né? Nossa, o presépio. Tem vários animaizinhos bonitinhos, eles ficam lá. Parece tudo em ordem, tudo bonitinho. Sim, tudo certinho. Coisa mais linda do mundo. Tem uma ovelhinha, uma vaquinha, depois ali tem uma galinha. Tudo bonitinho, aí tem José e Maria e tem uma criança numa manjedoura. Porém a imagem, quando a gente vai para a parte real, a gente vê que o presépio ele é um curral. Um presépio, ele é algo não é muito bom. É uma estrebaria, como a gente ouve por aí. E se você já entrou num curral, você sabe que o lugar não é nem um pouco limpo. Se você já foi no curral, você sabe que não é limpo. Tem comida e fezes de animais para tudo quanto é lado. E se tem isso para tudo quanto é lado, você imagina que o cheiro também não é tão agradável assim. E eu posso dizer para vocês que num ambiente desse, não é recomendável que a gente almoce lá. Muito menos tenha um filho num ambiente desse. Agora imagina você, com seus 15, 16 anos, tendo um filho no meio de uma situação dessa. Por mais que tenha vindo um anjo e dito, esse será o Messias prometido. Imagina o que se passa na cabeça de José e Maria. Vou ter meu filho num curral, junto com os animais. Com esse cheiro, com toda essa sujeira por aqui. Não é o lugar para se ter um filho. Mas é nessas condições que aprove ao Pai que Jesus nascesse. Foi nessas condições que o Pai quis que Jesus nascesse. O nascimento mais lindo e importante de toda a história, que marca antes e depois, ele é um nascimento que acontece num curral. Que acontece nessas condições. Na maneira mais humilde possível, foi o nascimento mais importante, mais lindo de toda a história. Jesus Cristo habitou no meio de nós. Desta forma. Foi assim que ele veio ao mundo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não nasceu no berço de ouro. Ele não nasceu com todas as regalias que ele podia ter, embora ele fosse merecedor de todas elas. Ele nasce sendo o mais humilde de todos os servos. Numa manjedoura, num coxo, como nós lemos anteriormente. Jesus não simplesmente se tornou um servo, mas ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. Morte de cruz, dolorosa. Ele foi o servo dos servos. O servo sofredor, o servo de Deus. E em Mateus 20, versículos 26 e 27, Jesus mesmo vai dizer, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate
por muitos. Esse é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus que habitou no meio de nós. Ele nasceu assim, da maneira mais humilde possível. O Rei dos Reis foi humilhado à pior consequência, em nosso favor. Talvez você possa estar pensando, nossa, que história linda. Nossa, Jesus fez tantas coisas e ele nasceu dessa forma tão simples, tão humilde. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso muda na minha vida aqui agora? Jesus nasceu assim. A questão é que isso muda absolutamente tudo. Tudo. Jesus ter vindo para cá e ser um como nós muda tudo. Tudo. Todas as suas atitudes, aquilo que você pensa, aquilo que você quer, aquilo que você anseia. Isso muda tudo. E eu digo isso por quê? Porque quando nós olhamos para um texto desse, nós vemos a soberania de Deus cuidando todas as coisas para que as profecias se cumprissem exatamente como elas se cumpriram. Mas a pergunta que fica é, será que nós temos confiado no Senhor dos céus e da terra, que controla todas as coisas segundo o desígnio da sua boa, perfeita e agradável vontade, como deveria ser? Nós confiamos nesse Deus que usa imperadores, que usa presidentes, que usa quem for para cumprir os seus propósitos? Nós confiamos nesse Deus. Se você não confia, como também eu talvez muitas vezes não confio, confie em Deus, dependa de Deus. Ele é o Senhor. A palavra Senhor é que Ele é dono de tudo. Ele manda em tudo. Ele é soberano sobre tudo. Confie, tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Será que a nossa atitude tem sido a mesma de Cristo? Nós temos considerado os outros acima de nós mesmos, servindo com humildade e mansidão? Nós vemos que Jesus veio como servo. Ele se humilhou e ele foi servo dos servos. Ele foi nosso servo, porque ele morreu em nosso favor. Mas a nossa atitude é a mesma que a de Cristo. Nós damos a nossa vida em favor dos outros. É assim que acontece na nossa vida. O desafio é que a gente seja semelhante a Cristo. Que a gente tenha a mesma atitude que ele teve. Que o nosso coração seja voltado para Deus em obediência, com amor, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, porque Ele nos ama. Tenhamos a mesma atitude que de Cristo. Será que nós temos nos alegrado com a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus, que nos livra do poder do pecado e da morte? Nós temos nos alegrado por saber da notícia que Jesus veio? Ou é algo que passa batido e não faz tanta diferença? Como que tem sido nas nossas vidas? Nós temos nos alegrado verdadeiramente? Como que tem sido? Se nós não nos alegramos, que a gente olhe para Jesus, que a gente saiba que Ele é Deus, que Ele veio em nosso favor, que Ele morreu em nosso favor, e que a gente se alegre, porque muitas pessoas estavam ansiando para que o Messias viesse, para que libertasse o seu povo, e agora que Ele já veio, nós não nos alegramos. Nós vemos os relatos de Isabel, de Simeão, que olham para Jesus e falam, e agora pode me levar, Deus. Tudo que eu precisava ver, eu já vi. É essa alegria que nós temos quando nós sabemos que o nosso Salvador veio na terra e habitou no meio de nós. Qual que é a nossa alegria? Jesus tem que ser a nossa esperança. Tem que ser aquilo que nos motiva, aquilo que nos dá esperança e alegria. A gente está chegando nessa data tão importante, que a gente celebra o nascimento de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Cordeiro de Deus, como a Bíblia vai dizer também, o servo sofredor. Que nos lembremos da importância desse acontecimento. Não é algo banal, é algo extremamente importante. Porque antes da morte de Jesus, ele precisou se fazer homem. E a humilhação dele não começa na cruz. A humilhação dele começa quando ele vira homem. Nós precisamos nos lembrar disso. Jesus precisou se esvaziar, habitar aqui, se humilhando e obedecendo ao Pai até o último suspiro. Nós precisamos nos lembrar disso. A humilhação de Jesus começa no seu nascimento. Que o exemplo de Cristo nos motive a louvar a Deus pelo seu glorioso propósito. Porque ele prometeu lá em Gênesis, para Adão e Eva. Eles tinham recém-pecado. E Deus diz, vai vir alguém e vai esmagar a cabeça da serpente. E a promessa se cumpriu. O Messias nasceu, Jesus veio à terra, ele habitou aqui no meio de nós. Que alegria dizer isso, que o nosso Deus não é alguém distante, mas ele veio. Ele veio.
E ele prometeu que ele vai voltar. Se nós vemos a promessa se cumprindo em Jesus, que o Messias viria, e quando o próprio Jesus diz, eu vou voltar, que alegria maior nós teremos? Que esperança mais nós queremos ter do que o próprio Deus nos chamando de volta e vindo nos buscar para uma eternidade com Ele? Que possamos nos lembrar disso, que possamos seguir o exemplo de Jesus, obedecendo a Deus, servindo uns aos outros com alegria e mansidão. Servindo, porque Ele, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. Ele serviu, Ele foi servo. Ele é o servo sofredor de Deus. Que sejamos servos também. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo em nosso favor. Pai, obrigado porque Jesus acomodou toda a sua grandeza, a sua glória em uma criança. Obrigado, Senhor, porque Tu veio e habitou no meio de nós. Não fomos nós que fomos na Tua direção, mas o Senhor veio. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor cumpriu todas as promessas. E certamente o Senhor cumprirá aquelas que o Senhor fez. Senhor, nós somos gratos, porque Jesus encarnou, o Verbo encarnou. Ele estava com Deus e era Deus. E Ele habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade. Pai, que isso nos encha de alegria. Que saber que Jesus Cristo virou homem, nos encha de alegria, de esperança. Que o nosso coração responda em fidelidade, em obediência a Ti. Porque o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor fez se cumprir aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor nos dá a salvação através de Jesus Cristo. Através da morte dele, mas para isso, Ele precisou vir em carne. E nós somos gratos a Ti por isso. Gratos, Pai, porque a Tua graça foi demonstrada na humilhação de Jesus Cristo em seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Somos gratos a Ti, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina em tudo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.